One fine morning, I woke up early. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. One fine morning, I woke up early to find the fashions at my door. Oh, Partigiano, please take me with you. Bella ciao, bella ciao, goodbye beautiful. Oh, Partigiano, please take me with you. I'm not afraid anymore. If I die, a partigiano, bella ciao, goodbye beautiful. Bury me upon that mountain, beneath the shadow of the flower. Beleza, gente? Então, boa tarde a todos. Estamos começando esse evento online do Quinosofia, né, um grupo de estudos em cinema e filosofia, sediado pela UFG, e estamos aqui também no Ponto de Cultura da Casa de Vidro, fazendo a transmissão, né, do nosso bate-papo filosófico, cinematográfico de hoje. O grande tema de hoje é Pier Paolo Pasolini, né, um grande cineasta, poeta e intelectual de esquerda italiano, nascido em 1922. Estamos nos aproximando aí do centenário, né, de nascimento do Pasolini. Então, nós resolvemos, nessa segunda sessão de debates do Quinosofia em 2021, convidar o professor Hernani Chaves para conversar um pouco conosco sobre Pasolini, um professor que tem escrito sobre o tema, sobre as interpretações que foram feitas por Foucault, por Espósito, acerca da obra pasoliniana. Então, vou apresentar brevemente aqui o professor Hernani, para quem não o conhece, e aí nós partiremos para o nosso evento online de hoje. O professor Hernani é graduado em Administração pela Universidade Federal do Pará, mestre em Filosofia pela PUC São Paulo e doutor em Filosofia pela USP. Ele é professor titular da Faculdade de Filosofia e foi coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal do Pará, de 2011 a 2014, professor permanente no Programa de Pós-Graduação em Psicologia, né, da UFPA, e no programa de pós-graduação em Psicologia da UFS, a Federal de Sergipe, né? Já tem também muito estudo e muita travessia no exterior, né, no seu doutorado. Eu não vou me delongar muito em expor assim, o currículo do professor, para que a gente tenha mais tempo de debater a obra do nosso grande Pasolini, né? E antes de passar a palavra para o Hernani, para aqueles que não conhecem também a obra do Pasolini, a gente trouxe aqui brevemente a filmografia do cineasta, né, para que a gente possa rapidamente trazer alguns destaques, né, dessa obra tão vasta. Então, ele começa a produzir filmes em 1958 e segue até 1975, né, quando ele é assassinado. Depois a gente pode falar um pouco também sobre esse fim trágico, né, essa biografia que também dá muito o que pensar em termos sociopolíticos, né, esse fim trágico de Pasolini. Então, alguns filmes importantes da sua carreira: o Acatone, Desajuste Social, de 61,
Mama Roma, de 62, o Evangelho segundo Mateus, de 64, o documentário Comício d'Amore, de 65, Gaviões e Passarinhos, de 66, Teorema, de 68, Pocilga, de 69, Medeia, também de 69, a trilogia da Vida, né, que são 3 filmes, Decameron, o Conto de Canterbury e As Mil e Uma Noites, e finalmente o seu último filme, que foi Saló, os 120 Dias de Sodoma, inspirado na obra do Marquês de Sade. Então, esses são alguns dos principais filmes, né, que Pasolini realizou, e além disso, foram feitos filmes sobre ele, né, Pasolini enquanto personagem, como Um Delito Italiano, né, que revela os últimos dias de Pasolini, a investigação sobre seu assassinato, e também houve o Pasolini feito por Abel Ferrara e encarnado pelo Willem Dafoe, né, um grande ator contemporâneo, né? Então, aqui é só, então, uma primeira notícia sobre essa obra vasta, que não é apenas cinematográfica, mas também inclui poemas, manifestos, enfim, Pasolini foi um grande intelectual orgânico de esquerda, né, de influência gramsciana, e foi uma personalidade pública muito interessante, de modo que temos muito a conversar sobre ele. Então é isso, sem mais delongas, queria dar as boas-vindas ao professor Hernani Chaves, e também uma saudação à professora Carla Milani Damião, que aqui nos acompanha, e vamos começar então com um pouco do encontro que o Hernani teve com o Pasolini, sua obra e os seus intérpretes. Boa tarde, professor Hernani, fique à vontade. Boa tarde, Eduardo, boa tarde, Carla. Agradeço demais, assim, na verdade, fui meio oferecido, né, para participar aqui, e agradeço demais essa oportunidade de estar aqui participando do Quinosofia, que é um projeto que já tem vários anos, né, e que é um projeto bastante conhecido nos meios filosóficos brasileiros, em especial daqueles ligados à estética. Então, eu agradeço muito, eu acho muito bacana estar aqui, apesar de estarmos apenas assim no virtual, né? Pois bem, então eu vou começar, sem mais delongas, assim, a minha fala, contando um pouquinho para vocês como foi que eu me encontrei com a obra de Pasolini, porque a obra de Pasolini representou um impacto muito, muito, muito importante na minha vida. Eu vou contar então uma historinha mais ou menos autobiográfica, mas assim absolutamente necessária. Eu vou, daqui a um mês exatamente, eu vou fazer 64 anos, o que significa que eu sou de uma geração que na infância onde a televisão não era determinante, né? A televisão não era determinante. Não era determinante também porque até os 14 anos eu morei numa cidade do interior do Pará, onde eu nasci, que é a cidade de Soura, que fica na Ilha do Marajó, que não é muito longe de Belém. Hoje em dia, bem rápido, uma travessia de 2h30, né? Então, o que acontece? Além dos divertimentos mais comuns, né, da vida de menino, né, principalmente numa cidade ribeirinha, de tomar banho no rio, de brincar no rio, tinha um cinema. Isso era muito comum no Brasil, né, que as pequenas cidades do interior tivessem um cinema. O cinema passa a ter um papel social muito importante. E uma coisa muito engraçada é que o cinema de Soura ficava num espaço que a gente pode dizer que era um espaço multifuncional, um espaço multiuso, porque era teatro também. E, além do teatro, era o cinema, que simplesmente até hoje existe, né? Se chama Auditório Santo Agostinho. Porque os padres da paróquia eram da ordem agostiniana, os agostinianos recoletos. E Soura era, até hoje, a sede da prelazia do Marajó. Então, o bispo
mora em Soure. E aí tem uma outra coisa, né, Carla? Uma outra coisa, né, Eduardo? Que é que é uma história muito interessante, muito legal, e que já tem alguns artigos publicados, que é a importância que o cinema passa a ter no auxílio da igreja, né? A partir da década de 1920, coincidindo um pouco aí com o nascimento do Pasolini, começa a ter um movimento dentro da própria igreja para também se apropriar do cinema. Quer dizer, a igreja reconhece, junto com o nazismo, com o fascismo, com os regimes totalitários, né, o papel que o cinema pode ter. E aí vem toda uma história. Tem uma encíclica de um dos papas que é toda dedicada à importância dos meios de comunicação. E qual era a importância que o cinema podia ter para a igreja, né, como processos. Como é que o cinema poderia fazer parte dos processos de evangelização? Não apenas passando a famosa versão muda da Paixão de Cristo, não apenas procurando fazer essa, digamos assim, vida de santos, nada disso. Cinema. Então, esse é um aspecto, a incorporação do cinema no interior da doutrina social da igreja. Né? Como é que o cinema poderia fazer parte desse processo? Mas uma segunda coisa que escapa bastante à ação da igreja é o fato de que para um filme chegar em qualquer lugar do país, ele passa por um processo que é o processo das distribuidoras. Né? Então, em todos os lugares haviam as distribuidoras, né? Aquele escritório, aquele lugar, aquela pessoa que distribuía os filmes. Né? Muitas vezes colocando na bicicleta, colocando na carroça. Essa figura do distribuidor, né, Carla, é uma figura meio heróica, romântica, né? Mas tudo passava pelo distribuidor. Então, os padres, o bispo, não podiam pedir diretamente os filmes, não existia isso. Tinha um contrato que passava pelo distribuidor. Só para digamos assim, encurtar a história. Ou seja, eu fui uma criança que não via televisão, porque quando a televisão chegou na minha cidade, em 1970, né, quer dizer, 2 anos antes de eu vir embora, de eu vir me mudar para Belém. Então, quer dizer, não tinha... eu não fui um menino da televisão, eu fui um menino do cinema. Então, o cinema era, como dizia o slogan da distribuidora Luiz Severiano Ribeiro, a maior diversão. Era a maior diversão. E como é que o cinema funcionava? Ele funcionava depois da novena. Ele funcionava depois da missa. Então, você tinha que ir para a missa ou para a novena para depois ir para o cinema, entende? Então, era uma jogada muito interessante, né? Ah, mamãe, quero ir para o cinema, porque você tinha que pagar o ingresso. Ah, então tá. Então, primeiro na novena, primeiro na missa, depois no cinema. Então, a gente fazia essa história. E na época do Círio de Soures, o Círio de Nazaré, que é uma procissão religiosa muito conhecida aqui de Belém, tem similares no interior, não necessariamente com a mesma santa. Em Sourié, o Círio de Nazaré. Então, é sempre uma festa. Aqui, 15 dias em Belém, e no interior, uma semana. Então, o que acontecia nessa época da festa? Era o festival de cinema. Tinha um filme por cada dia. Deixa eu dizer para vocês a importância desse... Então, a importância do cinema como instituição, não só como expressão artística, era muito forte, muito marcante na minha vida. E nesse cinema de Soure, eu assisti todos os clássicos do cinemão hollywoodiano, Ben-Hur, Os 10 Mandamentos, Covardes, O Vento Levou, etc, etc, etc. Né? Nesse cinema, pela primeira vez eu vi Berlim. Nos filmes da Guerra Fria. E num filme que eu nunca vou esquecer, em 67, Funeral em Berlim, com Michael Caine.
entendeu? E uma das emoções mais fortes da minha vida é que o hotel onde o Michael Caine morava, que era mostrado no filme, em Berlim Ocidental, na Confustendamm, Carla, ele existe até hoje. A primeira vez que eu fiquei na frente desse hotel, que era o Hotel Amitsu, né, próximo do zoológico, nossa, eu chorei, porque era o hotel do Michael Caine. Mas em 1971, na sexta-feira dessa semana do Círio, nós sabíamos toda a programação, ia passar um filme que os padres não tinham a menor ideia do conteúdo. Eu acho que eles achavam que era uma aula de matemática. O filme era Teorema de Pasolini. Passou sem censura nenhuma. Sem nenhuma censura. Eu acho que nem o seu... Esqueci o nome. O seu Otávio, que era o senhor que era o técnico improvisado que rodava, nem ele sabia. Eles não viu o filme antes. Então, em 71, em plena ditadura militar, para uma plateia de garotos como eu, que tínhamos 13 anos de idade, 14 anos de idade, passou Pasolini. Teorema. Eu saí do cinema, nunca mais eu fui a mesma pessoa. O mundo nunca mais foi o mesmo. Foi um verdadeiro rito de passagem para mim, esse filme. Que eu não entendi muito, claro, ninguém entendeu muito, claro. Né? Mas nas cenas, né, nas cenas mais eróticas, o cinema vinha abaixo, claro. Né? E olha que não são filmes, não são cenas explícitas, né? Mas por isso que elas são densamente eróticas, né? Justamente por não serem explícitas. Mas era uma história louca, uma história incompreensível. Então, essa foi a minha primeira impressão forte, causada por Pasolini, causada por Teorema. Depois, é claro, morando em Belém, morando em São Paulo, morando fora do Brasil, eu vi outros filmes do Pasolini. Mas aí eu tive um segundo choque também. A primeira vez que eu fui para a Europa foi em 1988. Eu ia fazer um curso de alemão no Goethe-Instituto, de uma pequena cidade da Alemanha. E como eu ia pela primeira vez para a Europa, eu tinha um longo roteiro antes de chegar na Alemanha. E esse roteiro passava por Paris. Né? Passava por Paris. E eu fiquei hospedado num hotel perto da Sorbonne, lá no Quartier Latin, em Paris. E aí eu comecei a andar pelas redondezas, meio para conhecer, e um pouquinho, muito curioso. De repente, na Rue de Cujat, que é paralela à Place de la Sorbonne, tem um cinema que existe até hoje, que se chama Acatone. Foi o segundo choque pasoliniano na minha vida. Um cinema com o nome do primeiro filme de Pasolini, que é o Acatone. Para encerrar, o terceiro choque. 2003, eu estava na Alemanha com uma bolsa do DAD, do Serviço de Intercâmbio Alemão, chamada uma bolsa de curta duração, de 3 meses, que era uma bolsa que eu sempre usei porque eu podia ficar nas férias do Brasil, né? Dezembro, janeiro e fevereiro, que a gente não dá aula, eu poderia ir lá para fazer as minhas pesquisas. E aí eu fiquei 3 meses em Weimar, que é uma cidade da Alemanha Oriental, e onde tem o arquivo Nietzsche. Então eu fui para lá para ficar 3 meses pesquisando, trabalhando no arquivo Nietzsche. Né? Então, meu ônibus chegava na Goetheplatz, né? na praça que tem o nome de Goethe, esse famoso escritor alemão. E na frente tinha um cinema, que é um cinema alternativo da cidade. A cidade só tinha 2 cinemas. Um que tinha 3 salas, onde passava
o cinema enfim, né, o cinemão, e tinha esse cinema alternativo. Eu desço do ônibus, olho o cartaz de Teorema. Então, eu assisti Teorema numa outra conjuntura, numa outra circunstância da minha vida, já com 40 e poucos anos, em Weimar, em janeiro de 2003, numa noite de inverno, né, muito frio, e numa outra experiência de vida, e adulto, e conhecendo já muito de Pasolini, etc, etc. Foi também uma experiência muito forte, e uma experiência também muito interessante, porque quando eu vi Pasolini no Brasil, você está lendo a legenda em português, né? Você vê o Pasolini na Alemanha, eu estava lendo a legenda em alemão. Então, era uma coisa assim, quer dizer, era de uma estranheza enorme, em todos os sentidos, né? E eu nunca vou esquecer, saí do cinema, tinha muita neve, já tinha passado o último ônibus, eu tinha que ir andando para minha casa, que não ficava tão perto, né? E mais ou menos uma meia hora caminhando e pensando no filme, né? Então, o Teorema foi um filme muito marcante para mim. Mas eu já falei algumas vezes sobre ele. Eu falei sobre ele ano passado, aqui em Belém. Mas é um filme engraçado que eu nunca consegui escrever sobre esse filme. Eu falo, às vezes, nas aulas que eu já dei, de estética, de cinema, sempre falo do Pasolini, mas falo de Teorema, mas muito pouco, muito pouco. Eu acho que eu gosto muito, você colocou aí na referência, falando um pouco do Pasolini, não é? Que é uma figura muito, muito diferenciada, não é? Quando a gente fala no cinema, porque ele foi muita coisa ao mesmo tempo. Ele foi um escritor, ele foi um poeta, ele teve uma formação acadêmica, ele defendeu uma tese de doutorado, ele era, portanto, né, um intelectual no sentido daquele que tem não apenas o que tem uma ação política, mas aquele que tem uma formação acadêmica muito importante, né? E desde a sua tese de doutorado, que é uma tese sobre a questão do dialeto da pequena cidade onde ele vivia, onde ele nasceu, por exemplo, já tem uma grande ligação com o papel, com o valor imagético das palavras, né? Ele se muda para Roma, passa a conhecer, por acaso, né, o seu primeiro grande encontro, que é com Roberto Rossellini, e depois ele vai, então, né, se imiscuindo ali, tem as suas experiências de roteirista. Então, quer dizer, ele passou muito tempo até fazer o seu primeiro filme, né? E ele já era conhecido como jornalista e também já conhecido como poeta na década de 50, né? E pelo seu engajamento no Partido Comunista Italiano, pelo seu engajamento político, pelas suas crônicas e pelas as suas intervenções nos jornais, né? O famoso poema As Cinzas de Gramsci é de 1955, salvo engano. Que tem a ver com a invasão da Hungria, enfim. É claro, viveu, quer dizer, se formou politicamente, intelectualmente, também com a experiência da guerra e também necessariamente nesse intenso diálogo com o neorrealismo italiano. Mas depois ele ganha um caminho próprio, mas a preocupação social, a preocupação política, a utilização de atores não profissionais, não é? Às vezes o uso documental da câmera, isso é muito presente, principalmente nos primeiros filmes, né? Como, por exemplo, Acatone e Mama Roma, que são dois filmes maravilhosos
segundo penso, né? Entende? São filmes filmados nos arredores de Roma, né? São filmes vinculados à vida dos operários, dos desempregados, né? Nesse momento em que a Itália vai cada vez mais sendo engolida pela sociedade de consumo, né? Que vai ser um polo de crítica muito grande do Pasolini, quando ele analisa a Itália, né? Quando ele analisa a situação política da Itália. Então, essa transformação da Itália, o custo que foi, né? O custo social, o custo político, o custo econômico, o custo referente às tradições, né? E à cultura italiana, a transformação da cidade da Itália na sociedade de consumo. Então, tudo isso está muito, muito presente nos filmes, mesmo quando esses filmes dizem respeito a tragédias gregas, mesmo no caso da trilogia da vida, um retorno ao período medieval, né? Então, é um cinema que está digamos assim, nessa retomada da tradição, tá totalmente vinculado com o presente, entende? Então, acho que isso é uma coisa muito importante. O Pasolini escreveu muito. Isso é legal para aqueles que estudam Pasolini, que se dedicam ao pensamento de Pasolini. Tem um grupo muito forte, muito legal de estudiosos de Pasolini no Brasil, né? Alex Calheiros, Vinícius Onesco, a professora que organiza, que traduziu o Amoroso. Ah, meu Deus, olha, ela me convidou para o livro e eu acabei esquecendo o nome dela. Enfim. Então, você tem uma pena que os escritos corsários foram publicados no começo da pandemia, no ano passado, né? Estou devendo uma resenha desse livro, né, escrever sobre ele, que é uma coletânea fundamental de textos do Pasolini, né? Então, acho assim que eu queria, nesse primeiro momento, falar um pouco assim dessa minha experiência, falar um pouco dessa minha relação, digamos, afetiva, sentimental com Pasolini, depois o trauma que foi para a minha geração, o assassinato bárbaro, a morte bárbara dele, né? Depois tem o polo identificatório também, porque ele era gay, né? Então tem tudo isso que está aí, né? Que o vincula de outro modo a uma figura que na Alemanha, no novo cinema alemão, foi mais ou menos, mas que mais se assemelha à figura do Fassbinder, do Pasolini, que é justamente a figura do Fassbinder, né? Embora eu adore, né, o grande cinema italiano depois do pós-guerra, todos eles, né, eles são fundamentais. Então, acho que quando a gente escolhe um cinema, a gente escolhe, a escolha é afetiva, ela é pulsional, não é uma escolha. Ela tem muito mais a ver com você, né? É isso que eu penso. E só para terminar, e depois posso passar para tuas intervenções, para questões, o que tu. Então, eu tenho um texto publicado sobre Pasolini, publicado na revista Cult, em novembro de 2014, que é um texto sobre as duas interpretações de Foucault sobre dois filmes de Pasolini. O primeiro é o Saló, que o Foucault detestou o filme, né? Essa é a capa da Cult, obrigado, Eduardo. O Foucault faz uma severa crítica ao Saló. Ele acha que, enfim, que no limite a obra do Sade seria uma obra impossível de ser filmada, mas depois ele acha muito discutível, questionável essa vinculação entre Sade, o sadismo e os regimes totalitários, o nazismo. E depois o Foucault então assim, o Foucault é um filósofo, né? Então ele está além do filme do Pasolini a partir da sua própria filosofia, entende? Ou seja, o
que o Foucault está criticando talvez seja menos o filme e muito mais o Marquês de Sade, porque o Foucault passou de um momento muito apaixonado pelo Marquês de Sade, né? E depois ele vai se distanciar criticamente da obra de Sade, do pensamento de Sade, né? Quer dizer, ele vai achar que o título desse texto sobre o filme do Pasolini é uma entrevista, aliás, Sade, Sargento do Sexo. É um disciplinador, é um normalizador. O Foucault passa de um extremo a outro na leitura que ele faz do Sade. Uma valorização nos anos 60 da figura da transgressão, né? E depois, nos anos 70, principalmente depois do Vigiar e Punir e do começo do projeto da história da sexualidade, ele vai, digamos assim, se distanciar criticamente de Sade. Ele vai é um diagnóstico muito severo, muito severo. Ele vai achar que o Sade é mais um agente da normalização, né? Que essa história do libertino do século XVIII, isso é papo furado, entende? Então, um pouco dessa questão. Mas depois, em 77, desculpa, em 77, o Foucault passa na França pela primeira vez Comics d'Amore, né? Esse documentário que o Pasolini rodou em 63 e que foi depois, passou na Itália 1 ou 2 anos depois, né? E que passa na França. Esse documentário o Pasolini fez quando ele estava procurando locações para o filme O Evangelho segundo São Mateus. Né? Então, e é muito interessante o documentário e é muito interessante a análise que o Foucault faz. Aí a análise é totalmente favorável de como, digamos assim, o Pasolini perguntando sobre sexualidade, sobre sexo, sobre os garotos, para as garotas, como o Foucault mostra como o lugar de fala do Pasolini é totalmente contrário às formas de normalização da vida sexual. Quer dizer, é muito engraçado, porque quando o Pasolini fala por ele mesmo, ele era maravilhoso. Quando ele pegou o Marquês de Sade, né, foi uma tragédia do ponto de vista de Foucault. Né? Então, Foucault faz então uma análise. Esses textos são publicados na edição brasileira dos ditos escritos. Né? Mas eu não sei exatamente qual é o volume que está nessas edições brasileiras. Mas, enfim, mas são duas posições muito legais. E um terceiro aspecto dessa interpretação do Foucault é o fato de que pesquisadores... Bom, é claro que eu não fui o primeiro a ver isso, eu não fui o primeiro a falar sobre essas aproximações, né? Então já tem uma bibliografia, inclusive uma dissertação de mestrado, que eu estava até na banca como suplente, defendida na Federal de Pernambuco, sobre Foucault e Pasolini. Tem artigos sobre Foucault e Pasolini, em várias línguas, etc, etc. Então, eu não sou o primeiro a dizer isso. Mas o que é legal é que tem um grupo, que eu não sei se ainda existe na Itália, que é um grupo formado por 5 escritores e ensaístas italianos de Bolonha, que eles denominaram o grupo de Wu Ming, que é uma palavra chinesa que significa anônimo, que significa dissidente, e que, aplicada na China, aqueles que lutam pela democracia na China. Então, um desses caras desse grupo, chamado Roberto Bui, ele nos lembra que o título do último curso de Foucault no Collège de France, A Coragem da Verdade, remete a uma passagem do Pasolini, uma passagem nos Escritos Corsários,
do Pasolini, né? Então, num desses textos, o Pasolini fala justamente do seu potencial, da sua potencial coragem intelectual de dizer a verdade, para concluir que, na Itália, a coragem intelectual da verdade e a prática política são duas coisas inconciliáveis, né? Então, esses caras acham que, enfim, que o último curso de Foucault tem essa ligação com essa passagem dos escritos corsários, que foi publicado na França ainda nos anos 70 e que Foucault certamente pode ter conhecido, né? Esses textos do Pasolini. A outra interpretação interessante, que eu já tenho uma parte escrita e que falta terminar até o dia 30, para ser publicado no livro em homenagem aos 100 anos do nascimento do Pasolini, que é a interpretação dada pelo famoso filósofo italiano Roberto Espósito, que é o grande filósofo da biopolítica, junto com Agamben. Ele escreveu um livro sobre a história da filosofia italiana, e é um livro também, novamente, é um livro escrito por um filósofo, né? Não por um historiador da filosofia estrito sensu. Então, o livro é conduzido pelos temas que o Agamben acha que são os grandes temas da filosofia italiana, que é o tema justamente da biopolítica. Então, para o Agamben, tem biopolítica desde Maquiavel, desde Vico, quer dizer, tem uma indagação sobre a vida, né? E nesse livro tem um capítulo sobre o Pasolini. O livro se chama O Pensamento Italiano, Il Pensiero Italiano. Entende? Quer dizer, aí tem uma coisa muito, muito legal, que é a inclusão de um cineasta que é escritor como um capítulo importante do pensamento italiano. Entende? Então, isso é uma coisa também muito, muito, muito legal, né? Então, mas o meu desejo secreto de texto, que tem a ver também com meus outros interesses acadêmicos e teóricos, é escrever sobre essa Jocasta maravilhosamente feliz. Vocês sabem que na tragédia do Édipo Rei, Jocasta é uma das primeiras que saca quem é Édipo. Ela, antes que Édipo chegue à conclusão, ela já chegou à conclusão. Ela montou o quebra-cabeças. Né? No filme Édipo Rei, para mim, Jocasta, nessa interpretação maravilhosa de Silvana Mangano, uma das musas do cinema italiano, uma das musas do Pasolini, nós temos essa Jocasta feliz. Felicíssima. Poderosamente felicíssima. Ela sabe que está transando com o filho dela. Está feliz. Sabe, aquele inesquecível, assim, o close do sorriso de Silvana Mangano. Esse enigmático sorriso, né? Depois de ter transado com Édipo. Entende? Então, quero escrever um pouco sobre isso. Né? A gente também escreve e vê os filmes, eu acho, a partir das nossas próprias perspectivas, né? Então, isso é bom e isso é ruim, lógico, né? É bom porque a gente se percebe que a gente está pensando ao mesmo tempo que a gente está vendo o filme, por exemplo, né? Que a gente está mobilizado, que aquele filme nos mobiliza porque ele diz algo para aquilo que a gente pensa, né? Que é aquilo que a gente está pensando, que a gente pensa prioritariamente, entendeu? Embora seja muito legal pensar o conjunto desses filmes sobre as tragédias, né? Porque eles são, ao mesmo tempo, muito diferentes, mas pode ser que tenha algo em comum, né? Pensando por que Medeia, por que Édipo Rei, né? Então, é um pouco isso para suscitar aí uma conversa, né? Excelente, professor Hernani, agradeço pela exposição, muito interessante que você traz.
Eu queria entrar nesse debate que você já começou a explorar acerca do interesse de Foucault por Pasolini e esse conceito de a coragem da verdade, né? Ou seja, a parresia para os gregos, e que tem muito a ver com a escola cínica, com Diógenes, né? Então, será que nós poderíamos considerar o Pasolini como uma espécie de cínico contemporâneo? E a minha pergunta vai um pouco também em relação a sua obra e o porquê ela incomodava tanto, por que ela causou tanto escândalo. E aí eu acho que também é um elemento que o Foucault pode nos ajudar a compreender, porque a obra de Pasolini, ela explora a sexualidade de maneiras muito explícitas, né? Se nós assistimos vários de seus filmes, ele, digamos, utiliza muita nudez, ele expõe as genitálias dos seus atores, né? Ele não tem pudores, né? De mostrar ali os corpos, né? Digamos, sem véus. E então, de algum modo, o Pasolini acaba horrorizando os puritanos, por assim dizer, né? Ele incomoda a ponto de ser acusado por alguns de ser pornográfico ou de ser algo assim. Então, eu queria saber, assim, como que você avalia o retrato da sexualidade que o Pasolini faz nos seus filmes, e se a gente poderia dizer que existe aí uma intenção de romper com, digamos, os tabus e os recalques que vêm de uma moral burguesa, né, sexualmente repressora, patriarcal, heteronormativa. Então, será que o interesse de Pasolini e o de Foucault por essa obra tem a ver com essa exposição, né, uma cinematografia da parresia, daquilo que costuma ser recalcado, daquilo que costuma ser invisibilizado, daquilo que se costuma considerar obsceno, né, e por isso se deixa fora de cena. Então, como que você avalia, assim, essa representação da sexualidade no filme, nos filmes que o Pasolini fez, né? E se isso teria a ver também, de algum modo, sei que a pergunta está ficando muito grande, mas com o próprio assassinato de Pasolini, né? Ou seja, você mencionou o crime bárbaro, né? De que ele foi vítima em 75, e esse crime tem a ver com a sexualidade, é claro, né? Mas também muitos dizem que é um crime político, que não é um crime passional. Ele é um crime que envolve as práticas do Pasolini ali, né? Sim, Mas envolve também o ódio que ele suscitou. Então, que você pudesse exatamente. falar um pouco sobre isso. Exatamente. Eu acho que É, esse é um tema. Sim, deixa, Carla. deixa eu só. Carla. Vocês me escutam? Eu só Sim, queria sim. reunir uma pergunta que é Saló, que é um filme que eu não suporto muito ver. Eu adoro Pasolini, já vi tudo, mas esse eu não consigo ver. E, assim, ele realmente causa muito incômodo. E o Pasolini disse que esse filme jamais seria apropriado pelo capitalismo. E aí, quando tinha aqueles canais assim de especiais, tinham dois filmes que passavam o tempo todo. Era Calígula e Saló. E era uma programação pornográfica, né? Então, eu te pergunto, foi apropriado ou não, né? Nesse sentido, só para embalar na pergunta do Eduardo. Capitalismo é fogo, né? Vai engolindo tudo, né? Vai engolindo tudo, inclusive Saló, né? Que virou um filme pornográfico, né? Virou um filme pornográfico. Mas certamente que a questão da sexualidade é uma questão muito forte, muito importante na obra do Pasolini. Não só no cinema, né? Mas na sua obra também, de uma maneira geral, como escritor. Ele tem esse livro sobre os jovens, né? Várias os jovens infelizes ou felizes, que foi publicado no Brasil naquelas coletâneas dos anos 80, sabe, Carla, da editora Brasiliense, que fez uma grande revolução, né, naquela época no mundo editorial brasileiro, né? Então, essas narrativas do Pasolini, muito marcadas pela questão da homossexualidade masculina, né? Então, sem dúvida, a questão da sexualidade é uma questão muito forte
muito forte, mas ela é uma questão, nesse sentido, é isso que chama a atenção do Foucault no Comites d'Amore, e que chama a atenção, por exemplo, no Teorema, por exemplo, em que, digamos assim, o anjo que aparece na casa da família burguesa, ele aparece para virar de cabeça para baixo os valores daquela casa. Mas essa revolução que ele realiza na casa está vinculada ao corpo, está vinculada à sexualidade, não é? Porque ele transa com todos, né? Com a empregada, com a filha, com o filho, com a mãe e com o pai, né? E com o pai, né? A gente não entende como no começo do filme, do Teorema, o pai tá entregando, digamos assim, está dividindo a gestão, o pai industrial está dirigindo a gestão da empresa com seus empregados, né? E provoca um grande escândalo, né? Um grande escândalo na ordem capitalista, por exemplo, né? Então, depois que a gente vai entender que essa cena inicial é uma consequência do resto, né? Da chegada do cara, enfim, etc, etc. Então, a questão da sexualidade, isso Foucault, ele destaca bastante, né? O título do artigo de Foucault é muito legal, são As Cinzas Manhãs da Tolerância, né? E o documentário e o interesse de Foucault pelo Evangelho de Mateus está muito ligado também ao fato de que a famosa encíclica do Papa João XXIII, né? E o Concílio do Vaticano II, que é justamente em 1960 no começo da década de 60, né? O Papa João XXIII ele realiza esse concílio do Vaticano II com a ideia de modernizar a Igreja, de tornar a Igreja mais tolerante, né? E uma coisa também que se eles tivessem se lido e se conhecido mais, tanto o Foucault quanto o Pasolini, eles comungam de uma mesma ideia, que é uma desconfiança enorme em relação ao movimento de liberação sexual dos anos 60. Uma desconfiança enorme em relação a essa ideia de que nos anos 60 aconteceu uma revolução sexual. Toda a história da sexualidade 1 do Foucault, o primeiro volume da série, é um libelo, né, contra isso, né? É um libelo contra os grandes teóricos da revolução sexual, né? Como Marcuse, como Reich, né? Então Pasolini, no documentário Comites d'Amore, do ponto de vista de Foucault, ele mostra justamente isso, né? Justamente como esse processo de tolerância, não é, que a Igreja Católica queria imprimir, ele não se concretiza, né? Ele não se concretiza. Uma outra coisa que... Então essa é uma questão muito importante. E ela também aparece na forma como as mulheres vivem a sua sexualidade. Então, também tem um outro aspecto importante que a gente pode ver, né? Essas figuras absolutamente fortes, contundentes, como Mama Roma ou como Medeia, por exemplo, né? Então, quer dizer, embora, é claro, pela questão singular que envolve, do ponto de vista social e cultural, a questão da homossexualidade, essa é a questão forte, né? Agora, quer dizer, como eu estava dizendo, o Pasolini, a conclusão que o Foucault tira do Comites d'Amore é justamente essa, como você pode mostrar, e aí
é possível mostrar no cinema, não é? Um discurso sobre a sexualidade que se opõe às matrizes discursivas que organizaram e que organizam a nossa sexualidade, né? Que é uma invenção da nossa modernidade, que são as matrizes médicas, psiquiátricas, religiosas, né? E isso, é claro, isso vai provocar sempre um grande incômodo, né? Numa Itália conservadora, supercatólica, né? Vai provocar um grande incômodo, né? Embora Evangelho segundo São Mateus seja um dos filmes mais impressionantes, né? Seja um dos filmes mais impressionantes, né? Um filme que foi premiado, acho que em Veneza, não lembro. Então, agora, certamente, né, Carla, se tem um discurso que é um discurso, entre aspas, que muito rapidamente pode ser engolido pelo capitalismo, né, é o discurso que tem a ver com a sexualidade. Né? Entendeu? Quer dizer, qual é o custo que os gays, ou vamos dizer assim, a população LGBTIQIA+, paga um preço muito alto, não é? Pelas formas de tolerância, de integração, como, por exemplo, a transformação em sujeitos do consumo, né? Do consumo, né? Do consumo, enfim, de tudo isso que tem a ver com a beleza, né? Dessa, né, assimilação muito rápida de padrões de beleza, de padrões de consumo, né? Entende? Então, acho que isso, né, o capitalismo parece assim invencível, né? Uma coisa terrível, né? O turismo. O turismo. E outra coisa também que eu acho que se o Pasolini tivesse vivido mais, ele veria, ele também chamaria muito a atenção, talvez, dele, o fato de que certos dispositivos que são criados contemplam reivindicações de minorias entre aspas, né? Reivindicações da população LGBT, elas que são extremamente pertinentes do ponto de vista jurídico, elas não se constituem de fato uma mudança radical, né? Porque você pode ser casado, né? E ao mesmo tempo você pode viver esse casamento de acordo com a normatividade heterossexual, como se fosse um casamento. Quer dizer, não há nenhuma mudança, né, em geral, do modo de vida, da maneira de viver, que é um grande problema, né? Então, eu acho assim que no Comício d'Amore, o Foucault reconhece que o Pasolini nos apresenta um contradiscurso na linguagem de Foucault em relação a esse modelo, né, modelo religioso jurídico, em relação ao modelo científico, em relação ao modelo das pesquisas na área das ciências humanas. Né? Então, ele vê aí ao contrário disso, ele vê emergir a partir do filme uma espécie de saber sobre o corpo e uma espécie de sobre o sexo que escapava às determinações institucionais. E aí tem uma outra coisa também que agrada muito o Foucault, que é um saber que vem das ruas, que está nas ruas. E isso é um outro tema fundamental para o Pasolini, dos primeiros filmes, por exemplo, né? Que é justamente o papel que representa a rua. A rua como espaço comunitário, espaço de socialização. Né? Quando também foi uma outra coisa muito engraçada também, a primeira vez que nessa primeira viagem que eu fui à Europa, eu fui a Roma. Né?
Eu fui a Roma. Uma longa viagem de trem de Stuttgart até Roma. Eu estudava alemão numa cidadezinha perto de Stuttgart. Então, uma longa viagem nos anos 80, não tinha trem-bala, não tinha trem rápido, não tinha nada. Era uma viagem de 12 horas, né, até Roma. E, olhando para trás, eu tive uma experiência extremamente pasoliniana. É muito engraçado isso, né? Porque eu achava que, à noite, o Vaticano era todo iluminado, que era bonito, né? Via a Basílica, a praça iluminada, fazer fotos. Totalmente escura, mas totalmente povoada. Um lugar de pegação gay nas colunas da praça, próximo da praça, né? É uma cena totalmente pasolina. Eu não vou contar o resto, tá? Porque, enfim, depois só vou contar para Carla em off. Mas era, né? Ali, no maior símbolo do catolicismo, né? No maior símbolo do cristianismo, Basílica de São Pedro, a Praça de São Pedro, ali, à noite, um lugar totalmente de pegação gay, com os ragazzi de vida, né? Os garotos de programa, todos lá, e uma loucura, uma loucura. Aí eu me deixei levar pela experiência Pasolini. É engraçado. Deixa eu fazer uma pergunta, que às vezes eu fico vendo o Pasolini e o André Gide numa posição muito delicada quando eles se tornam de esquerda, né? Assim, você viu, o Gide subiu ao palanque com Stalin, né? E o quanto isso incomodou a esquerda, né? O quanto o homoerotismo. Então, isso na Itália também, claro, né, com o catolicismo, tanto quanto na França, isso era um grande incômodo para a esquerda, né? Totalmente. Totalmente. Isso com certeza absoluta, né? Era um ponto de muitas críticas do Pasolini, né? De uma tensão muito grande. Dele. Agora, o Eduardo, que é um jovem de esquerda, você acha que mudou bastante isso? Que Gide e Pasolini poderiam ficar mais tranquilos hoje em dia? Eles sofreram, com a direita e com a esquerda. Ninguém suportava o homoerotismo, né? Sim. Eduardo vai responder ou não? Vai ter a coragem da verdade? Mas eu acho que também vai ter a coragem da verdade, Eduardo, de responder a professora Carla? O que é que você acha? Eu acho que a provocação da Carla é uma provocação muito pertinente, mas eu acho que realmente ainda existe um problema na esquerda em relação tanto à homofobia quanto à questão das drogas, né? Existe ainda uma certa caretice de esquerda, que é inclusive tratada por aquele livro Camaradas Caretas, né? Onde existe um certo dogmatismo ainda em relação a comportamento, né? Aos desvios comportamentais, como se diz. Então, até o próprio Paulo Freire já denunciava isso, né? Que é o dogmatismo de esquerda e que tenta impor, assim, de maneira... né? Mas você sabe o que eu acho mais assustador para mim, seja a esquerda, seja a direita, é que eu acho vocês absolutamente caretas. Eu acho que talvez isso seja uma consequência, sei lá, do que foi o HIV. Eu nunca vi tanta gente acreditando no amor romântico, gente. E como isso impregna também os gays. Eu até entendo que os gays tiveram que sair da posição de promíscuos, né, da promiscuidade sexual, etc, e achar que não, enfim, que também amavam, que também são esse discurso que eu acho terrível, né, que somos todo mundo é ser humano, todo mundo, enfim. Mas eu acho muito careta, muito.
muito, muito, muito. Casais de jovens, casais universitários, da filosofia, todos são casados no modelo do casal. Eles acabaram de sair, entrar pegando o Foucault e o Paul Venn, né? Acabaram de entrar nos primeiros anos do cristianismo. É impressionante. Eu fico muito chocado, porque é como se a minha geração, talvez a nossa, né, Carla, porque a gente não tem muita diferença de idade, embora eu seja mais velha, claro, a minha, mas assim, as esperanças que a minha geração, que a nossa geração tinha de mudar esse padrão, a gente fracassou completamente, completamente, completamente. Eu acho que o padrão é a moral do casal, igualzinho, né, a passagem da antiguidade clássica para os primeiros anos do cristianismo, né? Uma outra pergunta é o Pasolini como diretor e como ator, né? O Decamerão eu acho fantástico que ele faz aquele pintor, né? Sim, E no sim, final ele mostra que a pintura no teto não terminava, né? Então, e o filme que também não tinha fim. E como ator, ele dirigia Calas. Será que alguém dirigia Calas? E o Totó no Pois é, Gaviões né? e Passarinho. Exatamente. Vocês que conhecem mais, que leram mais, como é que era essa experiência de diretor e ator, né? Além de tudo que ele era, o grande intelectual que ele foi, né? Aqui de o Alex Calheiros, ele que tinha estar aqui, que ele sabe tudo isso com muitos detalhes, né? Mas o que eu estava... assim, imagina... Mas eu acho que tinha uma coisa legal, que era uma relação de amizade, né? Por exemplo, com Maria Callas, né? Eram amigos, viajavam juntos, vieram juntos ao Brasil, né? Viajavam juntos. Eu acho que essa proximidade deveria facilitar, eu acho. Eu acho que ela não tinha muitos chiliques de prima-dona da ópera, né, no trabalho que ela fez com ele, né? Entende? Eu penso que tinha muito isso, né? Muito isso. Era muito difícil com Pierre Clementi, por exemplo, né? Mas era muito mais simples com Silvana Mangano também, né? Mesmo com o Máximo, o grande ator que faz o pai, né, no Teorema, que também dá entrevistas maravilhosas sobre Pasolini, né? Como ele convencia um cara que já tinha mais de 40 anos, né, que já era um grande ator, a viver aquele papel no Teorema, né? Entendeu? Mas que ele tinha, então, uma certa mágica, né, para trabalhar. E como é que ele dirigia os garotos que não eram atores, né? Entendeu? Ele dirigia os garotos que não eram atores. É muito, muito impressionante, principalmente no Acatone, né? Eu acho que ali é impressionante o garoto, né? Mas, olha, aquele bairro é totalmente... Nossa, nem lembra mais. Esses arredores de Roma, nem lembram mais. Eu fui... O país que eu mais rodei quando eu morei na Europa foi a Itália. E eu era muito guiado assim por duas coisas, é muito impressionante. Primeiro, guiado pelos filósofos, né? Guiado por Nietzsche, guiado por Benjamin. Fui até Capri, imagina, né? E ao mesmo tempo, guiado pelo cinema. E é claro que eu fui na Cinecittà, nos estúdios que você pode visitar, né? Então tem assim, às vezes nessa época estava em exposição vários cenários de filmes, inclusive do Casanova do Fellini, né? Eu me lembro bem. Então, então então eu acho assim que o lugar do Pasolini na história do cinema, que do ponto de vista assim dos estudos, do ponto de vista da forma,
dos filmes, etc., são julgamentos muito, muito extremados, às vezes muito diferenciados, entendeu? Mas é uma obra tão assim contundente em relação ao seu tempo, tão mesmo quando os filmes estão fora do tempo, né? Estão sempre ali. São resultado desse permanente diálogo, dessa inquietação e satisfação dele com sua própria época, com seu próprio tempo. Então, acho que isso é uma marca importante dele, né? Comparado com os outros grandes da sua época, né? Que ele também admirava, né? Como De Sica, Visconti, Fellini, Rossellini, e todos esses grandes caras do cinema italiano. Então, acho que tem muita coisa para pesquisar, né, no Pasolini, no Brasil ainda. Muita coisa. Sim, professor Hernani, aproveitando aqui, a grandiosidade de Pasolini também tem a ver com a sua produção intelectual, como você trouxe muito bem, e com o fato dele também ser, digamos, um grande poeta, né? Ele tem um trabalho com a linguagem que é magistral. E aí eu queria trazer aqui para dialogar um pouco com quem está nos assistindo no YouTube, né? Um comentário que nos chegou. O Biratã Carvalho Costa disse o seguinte: conheço um pouco da poesia do Pasolini, que é interessantíssima. Me parece que no Brasil a faceta poeta dele é subvalorizada. Até onde sei, só há a tradução da Kozak Naif de alguns poemas esparsos. Fico tentando entender o porquê dessa subvalorização da poesia dele aqui, já que existe até um grupo de estudiosos do Pasolini. A poesia dele não foi brincadeira, mas parece não despertar interesse. Olha, Ele também menciona esse livro, né? Pois é, eu até entendo. Há um grupo de estudiosos, mas também é um grupo pequeno, né? Entendeu? Porque também você tem, se a gente for pensar assim, um pouco a cartografia dos estudos de cinema no Brasil, né? Quer dizer, o Pasolini não é nenhuma grande figura na ECA, né? Lá no curso da USP, ele não é uma grande figura, né? Por exemplo, isso já é um indicativo, né? Quer dizer, os grupos que estudam Pasolini estão na Unicamp, estão na UNB, no Rio de Janeiro, na UERJ, na Federal do Paraná, né? De todo modo, tem um interesse acadêmico muito grande, e esse interesse, viu, como é que é o nome do menino? O Biratã. O Biratã, esse interesse, o Biratã, de todo modo, está dando frutos, né? Porque só a publicação maravilhosa dos estudos corsários pela editora 34 não seria possível, né, né, sem o trabalho desse grupo. Mas você tem toda a razão, entende? Mas para que, digamos assim, a poesia de Pasolini ganhe um reconhecimento no Brasil que ela merece, é preciso que o interesse pela sua obra, que não seja os filmes, que não seja o cinema, também cresça. E aí, o crescimento do interesse está diretamente relacionado com a questão das publicações, da política de publicações, né? Aí é difícil, né? E é um problema que todos nós enfrentamos hoje, né? Porque a obra do Pasolini é muito grande, né? Muito grande. Então, mas você tem razão, mas eu acho que eu não sei se é não despertar o interesse. Eu acho que, mas é o fato de que alguém precisa realmente se ocupar disso, né? Olha, eu vou pedir licença, porque eu vou pegar a estrada de volta antes que escureça, mas eu adorei, Hernani. Tá Eu bom. achei assim muito legal, acho que podia ser uma grande reunião, assim, o que você fez hoje, não é? De notar um pouco da história também do espectador Sim. de cinema no Brasil, né? O que você contou para a gente da tua
Bildung no cinema, né? É uma coisa, por exemplo, que o Stanley Cavell diz que é, ele não sabe pensar sem o cinema, porque a família, quando ele era pequeno, iam 3 vezes por semana ao cinema. Né? Sim, Não é o convívio com a televisão ou com outros meios, né? exato. É E totalmente diferente. Uhum. essa história da recepção em outros lugares, e você ir no estúdio, né, onde Fellini filmou, onde tudo isso, eu acho de uma importância muito E Rimini. grande. Eu fui em Rimini, que é uma, que eu adoro, é o filme que eu amo do Fellini, né? Então, Então, que é o Amarcord, né? sim. Então, Eu não fui também. Então, eu acho que é muito importante, assim, eu adorei, né, gostei muito, e só vou me despedir, assim, porque realmente eu não quero dirigir no escuro. com E certeza. desculpe o improviso aqui, mas, e Eduardo também, mas eu deixo vocês conversando e muito obrigada. Só queria agradecer Certo, também ao querida. Eduardo Obrigadão. Uhum. pela condução. Tchau. Beijos para vocês, Tá para a bom. estrada. Tchau. Tchau. Beleza. Professor Hernani, eu tenho uma última questão que eu queria colocar para você e para a gente também explorar um tema que falamos pouco, e depois a gente poderia encerrar com um poema do Pasolini também, que eu selecionei aqui, Ótimo, para que legal, quem não conhece possa sentir o legal. impacto dessa palavra, né? Existe um filme do Pasolini que eu achei muito impactante, que se chama La Rabbia, né? A Raiva, de Sim, sim, sim. 1963, Uhum. que é uma espécie de manifesto político, decolonial, muito poderoso, com os versos de Pasolini também. Uhum. E você mencionou o Walter Benjamin, né, agora há pouco, como um intelectual que te acompanhou nas suas viagens e que também faz parte da sua travessia enquanto intelectual e professor. Uhum. E aí tem, em algum momento desse filme, Pasolini, ele está, é claro, se colocando ao lado dos seus irmãos que são assassinados, né, estão lutando por libertação na Argélia, em Cuba, no Congo. Ele tem essa postura de solidariedade com os oprimidos de todo mundo, e ele fala um verso que é o seguinte: só a revolução salva o passado. E aí, no fim do filme, ele retoma essa ideia, que me pareceu bastante benjaminiana, e ele termina o filme com um verso muito grandiloquente, assim, muito Mayakovskiano, quase, porque ele diz que a revolução, ela quer apenas uma guerra, que é uma guerra espiritual, que abandona ao passado as velhas, sangrentas estradas da terra, uma tradução literal do que ele diz, né? Então, eu queria te perguntar sobre essa faceta, digamos, de Pasolini enquanto um revolucionário, talvez, no sentido dele estar solidário com as lutas dos povos colonizados por sua libertação, fica claro nesse filme, mas também uma concepção de revolução que talvez seja próxima da benjaminiana, no sentido de ter a ver com um legado do passado, que a revolução pode salvar de algum modo, e aí seria o dever dele enquanto artista intelectual, né? Nesse filme ele fala: o meu último e maior dever, ó meus amigos e meus antagonistas, ó políticos e poetas. Ele fala a todos, né? Que o grande dever dele seria esse, né? Estar envolvido numa guerra revolucionária que abandonaria ao passado as velhas estradas sangrentas, né? Então, como que você lê essa postura revolucionária de Pasolini e como que ela se manifesta em filmes como Gaviões e Passarinhos, né? Onde ele dá a voz àquele corvo que é um intelectual de esquerda e que relata um pouco sobre a Itália e as suas grandes lideranças, como Gramsci, como Togliatti, né? Então, essa seria a minha última pergunta. Será que Pasolini foi um revolucionário à maneira benjaminiana? Eu não sei, eu não me lembrava dessa frase que você colocou. Essa frase de que só a revolução salva o passado, ela evidentemente é uma frase que a gente poderia pensar do ponto de vista de Benjamin. Ou seja, a ideia de que as revoluções são um começo absolutamente, uma ruptura total com o passado,
e um recomeço absolutamente novo, ela é, digamos assim, rechaçada por Benjamin, né? Essa ideia de revolução que elimina o passado, ao contrário, né? Só que talvez isso mostre bem, mas o que é que se salva no passado? São as suas esperanças não realizadas, né? Tem uma passagem do Benjamin, que é muito essa, né? São as esperanças não realizadas do passado. É isso que, né, quer dizer, é isso que nós, por isso nós precisamos salvar o passado, porque ele contém, ou seja, que são as esperanças não realizadas do passado? Justamente a luta daqueles que, né, que tentaram mudar, né? E então essa é uma ideia interessante. E se a revolução ela é a salvação do passado, no sentido das esperanças que não foram realizadas, né? Essas esperanças que não foram realizadas, de todo modo, elas constituem uma tradição, que Benjamin chama da tradição dos oprimidos, né? Que talvez ressoe aí em toda essa fraternidade, essa irmandade de Pasolini com todos os povos colonizados, etc, etc, etc. Então, certamente que Pasolini talvez seja um revolucionário, talvez pensar essa revolução nessa perspectiva, né? E isso tem muito a ver, sabe, pensando lá nos trabalhos do jovem Pasolini, né, denunciando digamos assim, o sufocamento dos dialetos, né, na Itália, né, entende? Quer dizer, quando ele estuda, né, o dialeto da sua própria aldeia, né, lá do Firulense, né, e onde ele vai exatamente tentar salvar essa tradição, né? Vai tentar salvar essa tradição. Isso é um exemplo que me ocorre agora. E é claro que ele era muito insatisfeito, né, do ponto de vista do político, sempre muito crítico, sempre muito em contraposição, né? Agora, tem até... Bom, Gaviões e Passarinhos é outro filme maravilhoso. Gaviões e Passarinhos é um filme assim, muito impressionante. E meu amigo, meu colega Alex Calheiros, da UNB, aí do lado de vocês, ele tem um texto muito, muito legal. Quer dizer, ele tem uma ideia muito interessante sobre esse filme, né? Sobre de como o Pasolini é ali, ao mesmo tempo, uma espécie de, mais uma vez, uma espécie de acerto de contas, não é? Com sua história, com a sua própria militância, e, ao mesmo tempo, uma espécie de, né, de abertura para uma possibilidades de modificação, né? De possibilidades de, talvez, de um gesto revolucionário que não teme, digamos assim, enfrentar um conjunto de fantasmas, inclusive aqueles da esquerda, né? Mas é muito... o poema... os poemas são também muito, muito legais, né? Maravilha, professor. Então, vou propor agora, eu selecionei um poema que foi publicado do Pasolini nessa coletânea da afinada Kozak Naif, né, para aqueles que ainda não puderam sorver assim as palavras do poeta Pasolini. Aí eu vou fazer a leitura desse poema e depois eu passo a palavra para a gente fazer já as considerações finais, caso você queira também comentar essa poesia, né? Você mencionou agora há pouco essa relação do Pasolini com o catolicismo na Itália, né, com
a figura dos papas, das encíclicas e tudo. Ele era uma figura que confrontava um pouco essas autoridades, né? E aí eu escolhi justamente um poema chamado A um Papa, né? Então eu vou ler para vocês aqui rapidamente. Esse poema deve levar uns 2 minutos, ele é um poema um pouco extenso, mas acho que vale a pena para a gente sentir um pouco, né, como que era o Pasolini escrevendo poesia. Ele diz assim: há um Papa. Poucos dias antes que você morresse, a morte pusera os olhos em um outro de sua idade. Aos 20, você era estudante. Ele, trabalhador braçal. Você, nobre e rico. Ele, um rapazote miserável e plebeu. Mas os mesmos dias douraram sobre suas cabeças a velha Roma que tanto se renovava. Vi seus despojos, pobre Zuqueto. Zanzava à noite embriagado, em torno dos mercados, quando um bonde que vinha de São Paulo o atropelou e arrastou um bom tanto pelos trilhos entre os plátanos. Por algumas horas ficou ali, debaixo das rodas. Pouca gente se aglomerou ao redor para vê-lo, em silêncio. Era tarde, havia poucos passantes. Um dos homens que existem para que você exista, um velho policial desbocado e troglodita, berrava a quem se encostava demais. Fora, cambada! Depois veio o automóvel de um hospital para levá-lo. O povo foi embora. Aqui e ali ficaram os farrapos. E a dona de um bar noturno, pouco adiante, que o conhecia, disse a um recém-chegado que Zuqueto fora arrastado por um bonde, se acabara. Poucos dias depois, você acabava. Zuqueto fazia parte de seu grande rebanho romano e humano. Um pobre bebum, sem família e sem teto, que vagava pela noite, vivendo quem sabe como. Você não sabia nada sobre ele, e não sabia nada sobre outros milhares de Cristos como ele. Talvez eu seja cruel ao me perguntar por que razão gente como Zuqueto fosse indigna de seu amor. Há lugares infames onde mães e crianças vivem numa poeira antiga, numa lama de outras eras, não muito longe de onde você viveu, com vista para a bela cúpula de São Pedro. Há um desses lugares, o Gelsomino, um monte cortado ao meio por uma pedreira, e embaixo, entre um canal e uma fila de prédios novos, um amontoado de construções miseráveis. Não casas, mas pocilgas. Bastava apenas um gesto seu, uma palavra, para que esses seus filhos tivessem uma casa. Você não fez um gesto, não disse uma palavra. Não se pedia a você que perdoasse Marx, uma onda imensa que se refrange há milênios de vida o separava dele, da religião dele. Mas em sua religião não se fala de piedade? Milhares de homens sob o seu pontificado, diante de seus olhos, viveram em currais e pocilgas. Você sabia de tudo. Pecar não significa fazer o mal, não fazer o bem. Isto é que é pecar. Quanto bem você podia ter feito e não fez. Nunca houve um pecador maior que você. Esse, então, é um poema que o Pasolini endereça ao Papa. O Papa, E acho que está bem expressado aqui, né? A sua postura de confronto, de crítica e de provocação. Então, fica aí o convite para quem quiser conhecer a poesia do Pasolini, esse é apenas um deles. E, então, agradeço muito, professor Hernani, pela sua presença aqui hoje. Te passo a palavra para que você, caso queira comentar o poema, o faça, e também possa se despedir aqui desse nosso evento online do Quinosofia de hoje. Eu só queria reiterar a importância da obra do Pasolini, dos seus filmes. Muitos deles são aí disponíveis no YouTube. Eu acho que vale muito a pena, não é, assistir esses filmes. É claro que você precisa algumas vezes de algumas informações, mas eu acho que é uma experiência que certamente vai marcar todos vocês, né? É uma experiência muito legal. E também queria dizer, eu não sei se é grátis, mas o filme com William Dafoe é interessante. Eu gosto daquele filme, né, sobre a vida do Pasolini. Eu gosto bastante do filme. Eu acho que também pode ser uma boa introdução, digamos assim,
a obra do Pasolini, o cinema do Pasolini, ver o filme sobre ele, que é um filme legal, é um filme interessante, e depois poder prestar atenção em algumas dos seus filmes. Eu sugeriria, se alguém quiser ver, que vejam os 2 primeiros, que comecem pelo começo, com Acatone e Mama Roma. São filmes do final dos anos 50, começo dos anos 60. São filmes muito, 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 muito legais. Muito, muito, muito legais. Era isso. Muito agradeço a Carla, ao Eduardo, por essa possibilidade. Tá bom? Muito obrigado. Maravilha, muito obrigado, então, professor Hernani. Queria trazer aqui um último comentário também, de quem nos assiste ao vivo no YouTube. A Thaís Brasil escreveu assim: muito obrigada, professor. Muito bonito o caminho, a experiência que você viveu e nos contou aqui, através de Pasolini, o Sócrates da periferia. Muito obrigado. Ótimo, é uma boa ideia. Então é isso, gente. Agradecemos o Sócrates da periferia, então, e deixamos o convite para que vocês assistam a obra de Pasolini, leiam seus livros, seus poemas, e que a gente possa continuar debatendo, né, essas provocações que ele nos fez, né, que também inspiram muita gente no Brasil. A gente falou muito pouco sobre isso, mas houve um impacto de Pasolini sobre Glauber Rocha, sobre Sganzella, né, sobre boa parte do cinema novo, inclusive na música brasileira, né? O Renato Russo, da Legião Urbana, era um grande fã de Pasolini, compôs uma canção chamada Teorema, inspirada no próprio filme de Pasolini. Então, essa é uma outra live que poderíamos fazer sobre o impacto do Pasolini no Brasil. Pasolini sobre Glauber, sobre Renato Russo, sobre Sganzella. Ele está certo. Seria bem interessante para progredir a nossa travessia. Então é isso, gente. Agradecemos muito. Esse é o segundo evento do Quinosofia no ano de 2021. E vocês podem assistir o primeiro, que foi sobre o cineasta sul-coreano Bong Joon-ho, onde nós debatemos O Hospedeiro e Parasita. Está disponível nesse mesmo canal. E então deixo aí o meu agradecimento novamente ao professor Hernani Chaves, né, por participar conosco hoje. Foi muito enriquecedor, né? E tenho certeza que agora a gente criou um conteúdo muito importante para estar na internet e para aí nortear, né, os que estão na travessia por fruir e debater a obra do grande Pasolini, que completa 100 anos de nascimento no ano de 2022, né? Então é isso. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Boa tarde, professor Hernani. Boa tarde. Boa tarde. Tchau. One fine morning, I woke up early. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. One fine morning, I woke up early to find the fashions at my door. Oh, Partigiano, please take me with you.